avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Existe poço no meio do deserto. O povo passa perto da sede a reclamar. Eu quero rio de água viva. Eu quero sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero rio de água viva. Eu quero sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. A paz de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria chegar até você nesse domingo com mais um programa Celebrando Pentecostes, o programa da Renovação Carismática Católica no Sistema Canção Nova de Comunicação. Seja também muito bem-vindo e vamos juntos viver tudo que Deus tem para nós nessa noite, esse rio de água viva, a graça do Espírito Santo que quer alcançar você, a sua vida, a sua família, nos preparando também para viver toda essa semana cheios da graça de Deus. Quero acolher os irmãos que estão aqui conosco, também que vão nos ajudar a rezar e também pedir que eles se apresentem para que nós possamos juntos formar essa grande família no seu coração, que é o coração de Cristo, para rezarmos nessa noite. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Dayana. Meu nome é Yara, sou lá de Caratinga, do estado de Minas Gerais. Neste tempo estou como presidente do conselho da RCC Minas e o meu grupo de oração é o grupo de oração Cristo Rei. Alegria poder estar aqui com vocês celebrando o Pentecostes. Amém, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Meu irmão, ministro de música, servo do Senhor que está aqui conosco, seja bem-vindo também. Obrigado, Dayana. Mais um programa abençoado. Tiago Anjos, Grupo de Oração Arca da Aliança, São Vicente, São Paulo, Diocese de Santos, onde sirvo ao Senhor como coordenador do Ministério de Música e Artes. Amém, amém. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele nos une num só coração e numa só alma, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós. E nessa noite nós viveremos um programa com o tema Pede o que queres que eu te dê. Essa pergunta, pede o que queres que eu te dê, nós vamos compreender um pouco mais durante tudo aquilo que Deus vai nos conduzir, especialmente na Palavra de Deus, mas assim, com o coração cheio de expectativa, eu quero te convidar a se colocar na presença do Senhor. O Senhor, Ele é um Pai de amor e Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos, mas é necessário que nós possamos pedir. E assim como aquela criancinha que pede para o seu pai, até que ela recebe aquilo que ela deseja, que você possa se colocar mais uma vez nessa noite e pedir ao Senhor a graça que o teu coração tanto precisa hoje. Não pense que você parou por acaso na frente desse programa, dessa televisão, ou que você não tinha talvez outra coisa, para fazer nesse momento. O Senhor te trouxe aqui, porque Ele deseja alcançar você. Então se coloque na presença dEle, se coloque diante do Senhor, desejando nessa noite ser alcançado por Ele, desejando nessa noite ser visitado por Ele. E você pode, com as suas palavras mesmo, fazendo essa conversa, porque oração é isso, é uma conversa, é um diálogo que a gente tem com Deus, com Jesus, como um grande amigo, pedir aquilo que está no seu coração. O que é que você precisa? Qual é o desejo, qual é o anseio do seu coração nessa noite? Por quê? Qual é a graça que você tem buscado? Vem, Senhor, nessa noite olhar para cada um de nós. Vai colocando o teu coração mesmo, no teu coração, nas mãos de Deus, as suas preocupações, as suas necessidades, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Pare um pouquinho, se desligue um pouquinho do barulho do mundo, das agitações do mundo e se coloque na presença do Senhor. E com as suas palavras você já pode ir dizendo, vem Jesus me visitar nessa noite, vem visitar o meu coração. O Senhor sabe aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho passado, as minhas lutas, as minhas dores. O Senhor sabe tudo de mim. Eu te peço nessa noite, vem em meu auxílio, em auxílio às minhas fraquezas. Quantas fraquezas nós trazemos no nosso coração, quantas limitações, meus irmãos, nós não somos nada sem a graça de Deus. Sozinhos nós não podemos, você pode até tentar viver a sua vida,
Mas sem a graça de Deus você não vai conseguir. Você não vai ser feliz. Sem a graça de Deus você não vai conseguir. Então peça nessa noite, vem. Vem, Jesus, derramar o teu Espírito Santo na minha vida e no meu coração. Porque sozinho eu não posso. Eu quero, Senhor, a tua presença na minha vida, porque eu sou fraco, eu sou pequeno. Eu preciso de ti. Vem me visitar nessa noite, Senhor, com o teu Espírito Santo. Vem derramar essa água viva, como nós cantávamos, esse rio de água viva. Vem, Senhor, lavando, purificando. Vai tirando do nosso coração tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós, as marcas da nossa história, as feridas, os machucados, ou talvez tanta sujeira que talvez o pecado tenha colocado em nós. Venha deixando o nosso coração livre nessa noite para ouvir a tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Deseje, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo te visite e vai te lavando, te purificando, inundando você. A experiência do Espírito Santo é essa experiência transformadora, que renova vidas, que devolve a alegria, a força, a esperança. Vem, Espírito Santo, nós só precisamos clamar. Nós só precisamos reconhecer que nós precisamos. Então diga, vem, Espírito Santo, vem na minha vida. Vem, Senhor, vem sobre essa situação na minha casa, no meu trabalho, no meu casamento. Vem sobre essa situação difícil que eu vou viver essa semana. Você que tem algo urgente a resolver, peça ao Espírito Santo. Ele é o teu grande amigo, é a ajuda do céu, a força que nós precisamos. Vem nessa noite, Senhor, nós te pedimos, derrama o teu Espírito Santo em nós. Faça com que nós sejamos impactados pela tua presença, transformados pela tua presença na nossa vida e que o nosso coração se abra ainda mais para que o teu Espírito, Senhor, preencha, Senhor, todas as áreas, tudo aquilo que trazemos. Peça ao Senhor que toque os seus pensamentos, os seus sentimentos, que tudo agora venha sendo iluminado pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem, Senhor, vem, Jesus. Vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vai dizendo com essas palavras isso. Sozinho eu não posso mais, Senhor. Sozinho eu não consigo. Vem, Senhor, me ajudar, vem me sustentar. Talvez você está enfraquecido, o Senhor quer ser a tua força, a sua ajuda nesse momento. Vem, Espírito Santo, eu não consigo mais, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua presença na minha vida, da tua força. Vem, Espírito Santo de Deus, vem me ajudar, vem me socorrer, vem sobre mim. A mão do Senhor vem sobre nós quando nós clamamos, então diga, vem sustentar a minha casa, a minha família, vem, Senhor, segurar a nossa mão. Vem, Espírito Santo de Deus, nos pegue no colo, Senhor. Nos dê nessa noite a graça de experimentar a tua presença, que tudo renova, que tudo transforma. E é isso que o Espírito Santo já está fazendo em nós, nos dando uma nova força, dizendo para nós que nós não estamos sozinhos e Ele está conosco. Ele nos sustenta, Ele nos ampara, Ele nos guia, Ele nos leva, Ele te impulsiona, meu irmão, minha irmã, a não desistir, a não se entregar, não se entregue, não desista diante dos problemas. O Espírito Santo é a sua força, Ele está com você. Bendito seja, Senhor, bendito seja pelo teu Espírito Santo que já está agindo no meio de nós. Bendito seja porque quando nós clamamos, o Senhor, Ele ouve a nossa oração, meu irmão, minha irmã. Então agradeça ao Senhor, porque basta clamar, basta pedir, que o Senhor, Ele ouve o nosso pedido e a nossa oração. Louvado seja pelo teu Espírito Santo que já está agindo no meio de nós e agirá ainda mais por meio da sua palavra. Então nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre a Yara, sobre essa pregação,
que o Espírito Santo continue agindo poderosamente em nós, esse programa, e em cada um de nós que está assistindo, com a graça do céu, pela intercessão de Nossa Senhora. Nós te confiamos essa filha, todo o seu ser, Mãe, que a Senhora guarde e interceda por ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O tema, então, do nosso programa, da nossa pregação de hoje, será Pede o que queres que eu te dê. Irmãos, que você possa pensar rapidinho aí o que hoje você precisa. O que você precisa para este dia. E ficar com esse pedido no coração e ao longo da pregação que você possa perceber se aquilo que de fato você precisa, que você pede, é realmente o que está no centro da vontade de Deus, ou se você tem pedido coisas, às vezes, apenas passageiras, apenas temporárias. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, lá em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 5. O Senhor apareceu-lhe em sonhos em Gabaon durante a noite e disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão disse: Vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão do seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhes um filho que hoje está sentado no seu trono. Sois vós, portanto, o Senhor, meu Deus, que fizestes reinar o vosso servo no lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente e não sei como conduzir. E sem embargo, vosso servo se encontra no meio do vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o povo tão numeroso? Então veja, neste momento o Senhor apareceu em sonho para Salomão e faz essa convocação para ele. Pede o que queres que eu te dê. E nós vemos alguns movimentos de Salomão diante dessa aparição em sonho do Senhor, aonde ele poderia pedir o que ele quisesse. E aí então nós vamos ver alguns movimentos que ele fez. O primeiro dele é que ele se encontra num grande desafio, que era liderar o povo após a morte de seu pai, após a morte de Davi. Então, diante de todo o reinado de Davi, Salomão se encontra no momento em que agora era com ele. E aí ele faz, então, esse primeiro movimento, que é olhar para a sua realidade. Muitas das vezes, nós vamos pedir as coisas ao Senhor e nós olhamos para o tempo presente, nós olhamos para o futuro, do passado, pedimos tanta coisa, mas muitas das vezes não avaliamos a nossa realidade. Então, Salomão faz esse primeiro movimento de se reconhecer diante da sua realidade. Eu não tenho condições, eu não me acho uma pessoa com condições de governar, Senhor, esse povo tão numeroso. Então, ele olha para a sua realidade. Depois, ele faz o movimento de reconhecer a sua fraqueza, a sua pequenez. Ah, Senhor, mas eu sou apenas um jovem, como eu vou coordenar um povo tão numeroso que não dá nem para contar nos dedos? Logo após ainda o meu pai Davi. Então, no segundo ponto, ele faz esse movimento de reconhecer que ele era pequeno. E muitas das vezes, nós, quando pedimos ao Senhor, até nos engrandecemos. Senhor, me dá isso, porque eu sou da renovação carismática. Me dá aquilo, Senhor, porque eu sou um servo fiel. Me dá aquilo porque eu estou presente em todas as missas, fazendo algum movimento. Me dá, Senhor. Mas não. Ele pede algo que ele precisava, algo que o seu coração precisava, reconhecendo a sua pequenez. Depois, ele fala: Senhor, então, dai-me um coração sábio.
Então veja, ele usa de humildade para pedir ao Senhor esse coração sábio, capaz de cuidar do povo, discernir entre o bem e o mal. E o discernimento para fazer a vontade de Deus. O discernimento do bem e o mal para conduzir aquele povo, para guiar aquele povo. O discernimento para ele conseguir entender o que ele precisava fazer. Então ele pede ao Senhor sabedoria para lidar com as situações, para lidar com aquelas diversidades da vida e de um momento em que ele estava assumindo aquele chamado. E depois ele faz ainda um outro movimento, porque ele fala, Senhor, sem isso, sem essa sabedoria, quem poderia julgar o povo? Então ele faz um movimento de reconhecer a grandeza de Deus na vida dele diante daquele chamado. Ele faz o movimento de se reconhecer diante de Deus e que ele só poderia exercer aquele chamado, aquela missão, por graça de Deus. Não por suas próprias forças, mas por graça de Deus. E isso é a sabedoria. Consiste em ter clareza na vontade de Deus, no discernimento do bem e do mal, porque veja, para um líder isso é muito necessário, porque o mal muitas das vezes se veste de bem. Os lobos vêm em direção às ovelhas e só alguém com sabedoria e visão espiritual consegue discernir o bem e o mal, principalmente nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Às vezes na nossa vida, né, de forma pessoal, o mal se veste de bem e muitas das vezes entra dentro da nossa casa, entra na vida da nossa família, mas apenas um coração sábio consegue discernir. Isso não é de Deus. Está parecendo que é, tem forma que é, mas isso não é de Deus. Então só um coração sábio é capaz de fazer isso. Então a sabedoria insiste em ter clareza nos movimentos de Deus e naquilo que Ele está fazendo a nosso favor. Quem quer um coração sábio é porque quer caminhar na vontade de Deus. Ele poderia, como eu falei, fazer vários pedidos, mas o pedido que ele faz gira em torno de fazer a vontade de Deus a partir daquele chamado que ele assumiu. E agora olhando para a nossa vida, né? Porque ele queria agradar a Deus diante do chamado. Olhando para a nossa vida, se fosse eu que fosse pedir, o que poderia pedir? Talvez eu nunca pediria a sabedoria para lidar com as coisas, mas sim uma resolução imediata. E às vezes na nossa vida nós fazemos isso, né? Nós temos situações de dores, de lutas, de batalhas e nós queremos um retorno, queremos e pedimos que Deus resolva aquilo para nós. Mas quantas das vezes não pedimos sabedoria para lidar com aquela situação, para viver com aquele momento difícil, para ter a palavra acertada, para conduzir aquela situação de doença? Nós pedimos a cura, mas muitas das vezes não pedimos ao Senhor para nos ajudar a suportar este processo até a cura chegar. Então veja, Salomão ele faz esse movimento de entender que se ele tiver sabedoria, que é graça de Deus, que é dom de Deus, para ele já estava ótimo, porque assim ele conseguiria agradar ao Senhor. E a sua oração hoje tem agradado a Deus? E você hoje que é liderança deste movimento, como líder diante da sua missão, o que você tem pedido ao Senhor? Você tem buscado essa sabedoria, essa escuta? Ou você às vezes pede ao Senhor um povo numeroso? Ou pede que o Senhor até te livre dessa missão? Ou pede outras coisas ao Senhor? Mas não pede para você ser um pastor segundo o coração de Deus? Não pede para que você seja um pastor que consiga direcionar as ovelhas? Então às vezes nós pedimos tantas coisas, mas não pedimos o essencial para caminhar. Então hoje, você líder, peça sabedoria também ao Senhor para guiar esse rebanho, para pastorear, para cuidar dessas ovelhas, para que você viva no centro da vontade de Deus. E não ele, né? Muitas das vezes a gente coloca, né, Deus no centro da nossa vontade. Ele está no centro da nossa vontade. Eu quero, Senhor, então o Senhor me dá isso, o Senhor faz aquilo, e o Senhor vai fazendo. Não, nós devemos estar no centro da vontade de Deus, daquilo que é bom, perfeito e agradável. Em um momento na palavra também nós vamos ver que
nós não sabemos como orar, nós não sabemos nem o que pedir. Por isso Salomão pede sabedoria, porque ele tendo sabedoria, ele seria direcionado. E muitas das vezes nós não sabemos o que pedir, como pedir, mas aquele que está em nós sabe do que nós precisamos. E nós precisamos fazer a vontade do Senhor e andar no seu caminho. Então lembra que lá no início eu falei, será que você tem pedido, né? O que você precisa hoje? Talvez você, durante a pregação, já tenha até mudado de ideia da sua necessidade. Mas que você possa constantemente pedir ao Senhor. Senhor, dai-me sabedoria para viver na tua palavra, na tua presença, para pastorear aquele povo, para cuidar dessa situação, para suportar esse processo, porque se eu tiver a sabedoria que vem do alto, se eu tiver a tua graça, eu vou vencer, não por minhas forças, mas porque a tua graça me acompanha. Então, que nesta canção nós possamos rezar e pedir ao Senhor justamente isso, que nos ajude, que nos ensine a rezar, que nos ensine a pedir. E Ele está com os ouvidos atentos, irmãos, a nós. Ele quer fazer algo por nós, sim, mas que nós possamos colocar o nosso coração, sintonizar o nosso coração com o coração de Deus, para pedirmos de fato o que nós precisamos. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça, dá-me tua graça, amado meu. Dá-me tua graça, dá-me tua graça, dá-me tua graça, amado meu. Que você possa ir pedindo isso ao Senhor. Senhor, nesta noite, dai-me a tua graça, dai-me a tua força, Senhor, porque sem a tua graça eu não consigo caminhar, sem a tua graça eu não consigo, Senhor, dar passos. Dai-me sabedoria, Senhor, dai-me este dom tão precioso para nós, o dom da sabedoria. Por isso, Espírito Santo, conceda-nos nessa noite uma unção nova de sabedoria no nosso coração. Você que tem lidado, meu irmão, com situações difíceis de resolver, com situações que você não tem encontrado respostas e você tem orado, pedido ao Senhor para resolver essa situação para você. Mas talvez você tenha precisado passar por esta situação para tirar até um bem maior. Então peça ao Espírito Santo nessa hora: Espírito Santo, me dê a graça de ser sábio, me dê a graça de sintonizar o meu coração com o coração do Senhor, para que eu saiba o que pedir, para que eu saiba pedir o essencial na minha vida, porque eu sei que o Senhor quer fazer uma obra nova, eu sei que o Senhor quer realizar os seus dons em mim, mas eu preciso estar com o meu coração em Ti. E assim como Salomão, Senhor, eu me reconheço neste dia frágil, pequeno, Senhor. Talvez você, liderança que está me ouvindo agora, se sente assim, frágil, pequeno, diante da missão que o Senhor te confiou. Mas eu digo, meu irmão, ainda que você tenha medo desta missão, peça que o Senhor hoje abra os seus olhos, peça que o Senhor hoje abra a sua visão, para que você saiba coordenar, para que você saiba liderar. Vem, Espírito Santo de Deus, com os seus dons, transformando o nosso coração. O meu amparo é o Senhor, o meu sustento és tu, Senhor. Sem a tua graça ninguém é forte, ninguém é santo. O meu amparo é o Senhor, o meu sustento és tu, Senhor. Sem a tua graça ninguém é forte, ninguém é santo. Dá-me tua graça, dá-me tua graça, dá-me tua graça, amado meu. Dá-me tua graça, dá-me
dá-me tua graça, dá-me tua graça, amado meu. O Senhor, Ele me mostrava enquanto a Yara ia conduzindo, que Ele visitava uma mãe especial nessa noite, que você dizia assim, eu já não sei mais o que fazer com o meu filho, com essa situação difícil dentro da minha casa. O Senhor está visitando você, minha irmã, de uma forma muito especial, te dando toda a sabedoria do céu. Porque é assim, quando a gente se coloca pequeno, quando a gente reconhece o nosso nada, que a força do alto vem e o Senhor te dá uma sabedoria nova para conduzir a sua casa, sobretudo essa situação dentro da sua família. Toma posse dessa graça de Deus. O Senhor visitou muitos de nós, a todos nós, de uma forma muito especial nessa noite, trazendo a sabedoria do céu, para que nós possamos conduzir a nossa vida de acordo com a vontade dEle e assim nós seremos plenamente felizes. Então nós já podemos louvar, agradecer muito ao Senhor por nos ensinar, por nos exortar, mas também por nos agraciar de uma forma muito especial nessa noite. Sem a sua graça nós não somos nada. Louvado, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. E já que falamos tanto de liderança, né, nessa pregação, nessa noite, eu quero falar com você que é coordenador de grupo de oração, coordenador diocesano, de ministério, enfim, você que possui uma função de liderança dentro do movimento, até mesmo dentro da igreja. A RCC Brasil tem um curso para você. O curso se chama Socorro, Sou um Coordenador, para te ajudar nessa missão de coordenar, de liderar, de conduzir um povo, uma parcela do povo de Deus. Então você pode saber mais informações e se inscrever lá no site do nosso IEAD. iadrcc.com.br/curso Sou Coordenador. Então, faça sua inscrição também, o Senhor quer te ajudar nessa missão que Ele confiou a você. Muito obrigada a você que viveu conosco esse programa, meus irmãos que estiveram aqui, pelo sim de vocês mais uma vez. Nós seguimos aqui nessa noite, deixando que a palavra de Deus continue falando no nosso coração e desejando a você uma semana cheia da graça e cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.